Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos, poderosamente. Principalmente você que está aflito, você que está necessitado, preocupado, talvez vivendo um momento difícil, ruim, uma fase difícil. Esse programa existe para isso, para te abençoar. Existe para tocar na sua vida, na sua família. E tem tocado na vida de muita gente. Eu e você temos visto, você que já tem acompanhado, pessoas restauradas de diferentes epidemias, doenças incuráveis, e de drogas, de criminalidade, todo tipo de imundícia. Deus tem transformado vidas. E esse é o objetivo, né? Esse é o papel da obra de Deus, a missão, né, da obra de Deus, a nossa missão é restaurar vidas. Isso tem um custo alto para nós. Eu falo não só no sentido econômico, né, mas um custo alto no sentido da nossa liberdade, da nossa alegria, do nosso bem-estar, porque somos apedrejados, tá? Afligidos, enfim, humilhados e perseguidos por causa dessa obra, caluniados, todo tipo de imundícia, né? Para você ter ideia, um veículo de comunicação, na verdade, um site, né? Divulgou que eu estava desesperado porque estava falido, endividado. Disse assim: o Valdemiro está apavorado, está endividado, está falido, está arrasado. E no dia seguinte fez uma outra publicação dizendo: Valdemiro é um dos pastores mais ricos do Brasil, com 400 milhões de reais. O mesmo, quer dizer, o mesmo bandido, que eu chamo de bandido, não chamo de repórter de imprensa isso. O mesmo bandido que falou que eu estava falido num dia, desesperado, falou que eu tenho 400 milhões, uma fortuna. Aí eu pergunto a você, que tipo de gente é isso? Né? Porque o sujeito mente para ele mesmo. Porque a contradição, né? O sujeito, ele é contraditório, ele contradiz o que ele fala. Ele é um mentiroso, ele mente para ele mesmo. Só que o objetivo dele não é passar para você que ele é verdadeiro, não. É tentar denegrir. Ainda que depois as coisas sejam apuradas, porque por conta dessas coisas foi quebrado meu sigilo e vasculhar a minha vida, e aí arquivar o processo. Eu mostrei para você dizendo falta de materialidade. Só que o que importa para eles é o que chega nos ouvidos das pessoas, no conhecimento das pessoas, e na sua fraqueza, debilidade, vulnerabilidade, elas acreditam nesse tipo de bandidos, mesmo que eles não tenham nada para oferecer. Mesmo que a gente mostre aqui o poder de Deus, e Deus não compactua com bandido, não. Não, de jeito nenhum. Deus não participa da vida de estelionatário, bandido, ladrão. Não. Se estes se arrependem e se convertem, aí sim. Mas aí já não são mais. Então nós mostramos os frutos, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Mas aí eu pergunto para você, essas pessoas, elas mentem para elas mesmas. Onde elas vão parar? Não é verdade? Mas o objetivo, a missão desta obra é transformar vidas. Mesmo que tenhamos que passar por isso, por essas tristezas, essas humilhações, a missão é alcançar você, tirar você da lama, tirar você do opróbrio. E Deus tem feito isso. A Igreja Mundial do Poder de Deus, ela está espalhada por aí. Ela está em todo canto do Brasil, né?
todas as cidades, todos os municípios e boa parte do mundo. Aliás, quero mandar um abraço lá para Mato Grosso, estado todinho de Mato Grosso, Cuiabá, e dizer ao povo do Mato Grosso que o bispo Rodrigo Lopes e a pastora Regiane estão lá para cuidar de vocês, dos pastores, dos obreiros, dos membros, e acrescentar o bom trabalho que o outro casal, bispo Anderson e a esposa, a pastora Fabiana, fizeram, né? E com a bênção de Deus, e o Rodrigo Lopes e a Regiane, que eu conheço desde criança, desde pequenos, né? E estão lá, então, pessoas de caráter, como também em Santa Catarina, bispo Anderson, homem de Deus, com sua esposa, mulher de Deus, vão cuidar de vocês aí, dos pastores, dos obreiros, dos membros, enfim, do Estado, né? Porque, na minha visão, esse ministério, ele foi estabelecido por Deus para realmente despojar Satanás, tá? Para tirar das mãos de Satanás as almas, as pessoas escravizadas, aflitas. Então, quando um bispo vai para um estado, é para despojar o principado, é para desbancar o principado, tá? Então, você aí de Santa Catarina será muito bem cuidado aí também pelo bispo Anderson e a esposa, em nome de Jesus, tá bom? E nós teremos nessa semana, aliás, nessa quinta-feira, dia 20, a Marcha para Jesus. Estaremos lá, junto com a Igreja Renascer em Cristo, nossa co-irmã, do apóstolo Sérgio, aliás, o apóstolo Estevão Hernandes, perdão, apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia, né, corrigindo aqui. Eu lembrei do apóstolo Sérgio Lopes, Deus abençoe. Mas será que foi por acaso que lembramos? Não, né? Porque eles foram tão úteis nessa obra, né, bispo? Você lembra disso aí? Então, uma bênção, certamente estão precisando de uma bênção, né? Então, estou mandando um beijo, uma bênção para o apóstolo Sérgio Lopes também. E confundir um homem de Deus com outro homem de Deus, né? Não é demérito, não é verdade? Então, apóstolo Estevão Hernandes e bispa Sônia, estaremos juntos aí em nome de Jesus, a pastora Raquel, a bispa Francileia também. Eu queria ler um texto aqui interessante que a gente conhece, mas eu estava lendo essa madrugada, aliás, essa madrugada, a partir das 3 e pouca da manhã, eu meditei no Salmo 27, a partir do versículo 9, e também no Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Eu vou ler Gênesis 28, 10 para você. E queria que você ligasse no programa de hoje, na central, 0 operadora 11 3577 3800, 0 operadora 11 3488 3050. Você liga e você honra esse ministério, você honra essa obra, tá? E abençoa essa obra. E abençoa a sua vida, a sua família, os seus caminhos, porque você vai adquirir o carnezinho dos amigos de Deus. Adquira o carnezinho dos amigos de Deus para abençoar a obra de Deus, a casa de Deus e abrir portas na sua vida, na sua empresa, no seu comércio. Pega para a sua loja, pega para a sua empresa, para a sua padaria, para o seu quiosque, né? Enfim, para o seu táxi, para o seu Uber, né? Pega para Deus prosperar os seus caminhos, os seus negócios. E mensalmente você vai honrar com uma oferta simbólica de R$70. Você vai fazer parte de 1 milhão de amigos, tá? Seu nome vai estar no livro. Já subimos aí umas 3 ou mais vezes, não me lembro muito bem. Mas todo mês nós vamos subir um monte, né? Apresentando, aliás, mas um espaço menor que 3 meses nós subimos, né? Então nós vamos subir com um livro, com seu nome, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, os seus negócios, tá? Peça agora o carnezinho dos amigos e mensalmente você vai ajudar com R$70, que é simbólico, né? Representa apenas 7% de um salário mínimo, não é da sua renda, não, de salário mínimo, tá?
E não é dízimo, né? É uma oferta que você está apresentando a Deus. Então, uma visão da escada, né? Diz assim, Gênesis 28:10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que interessante. Logo nos 3 primeiros versículos, né? É claro que Jacó estava fugindo, né? Se você observar lá no capítulo 28, fala a fuga de Jacó. Jacó estava fugindo. Quando uma pessoa está fugindo, ela só tem uma preocupação: ela não ser alcançada, não ser descoberta, não ser atingida, né? Enfim, porque ela está fugindo de alguém, de alguma coisa nociva, perigosa, né? Jacó fugia do irmão Esaú, que queria matá-lo. E para não morrer, ele foi atravessar o deserto, segundo a ordem do pai dele, do Isaac. Como ele estava fugindo, e pelo deserto e sozinho, faltava tudo para ele. No deserto você não acha água, né? Também não acha sombra para descansar, abrigo. No deserto você não encontra pessoas para te ajudar, para te dar informação. Não. Tudo de ruim que alguém pode receber na vida, recebe num deserto. E quando a Bíblia fala deserto, no nosso caso, é aquela fase difícil da vida da gente. Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez você esteja no meio do deserto. Ou no fim. Ou no começo. Mas o deserto é todo difícil, é todo ruim, penoso. O deserto, ele faz você chorar. Ele te aflige, né? Deserto você tem o quê? Solidão, tá sozinho. Não tem ninguém para te consolar, para falar contigo, para te ouvir. Você de dia se expõe ao calor insuportável que às vezes atinge 50 graus. Quase mortal. E a desidratação, né? E de noite a temperatura muda de uma forma assustadora, porque ele cai para menos 10, menos 20, e assim, afora as tempestades de areia, afora os perigos, né? Então, o deserto é isso, basicamente sofrimento, dor, solidão, angústia. É claro que eu estou ilustrando com o deserto físico, que era o de Jacó. Jacó estava nos dois, né? Mas o deserto, ele é aquela fase que as coisas não dão certo, que você se sente só, que você não tem apoio, né? Que você não tem uma direção, não tem um caminho, uma estrada. Você caminha sem saber para onde vai no deserto. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, no versículo 12. Olha só. Quando o sol se punha, ele não podia caminhar à noite no deserto. Ele então pegou uma pedra e fez de travesseiro e colocou para dormir. E sonhou, diz a palavra, versículo 12. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que me chamou a atenção é exatamente essa última parte aqui do versículo. Que os anjos subiam e desciam, quer dizer, na ordem.
na ordem, primeiro eles subiam e depois desciam. Aí eu faço uma pergunta a você: anjos, eles são seres terrestres? São terrenos? Eles são da terra? Ou eles são celestiais ou celestes? O anjo, eu e você aprendemos desde pequeno que o anjo ele é terreno, ele é terrestre ou ele é celestial? Eu aprendi que o anjo é celestial. Eu aprendi que o anjo, e a Bíblia ensina isso, o anjo é do céu. Então, se ele é do céu, teoricamente, no sonho de Jacó, eles teriam, os anjos, no plural, que descer para depois subirem. Não é verdade? Mas o que a Bíblia diz? São essas revelações da Bíblia que mudam a nossa vida, que nos fortalecem. Porque, primeiro que Jacó estava num dos piores desertos da vida dele, as piores fases da vida dele. Jacó estava acostumado com comidinha quentinha da mamãe, do papai, o carinho dos dois, a caminha, e de repente ele se vê no meio do deserto, com uma pedra, deitado com a cabeça numa pedra, e correndo o risco. O irmão poderia estar perseguindo ele pelo deserto para matá-lo. Está seguindo ele. Então, ao sonhar, ele via anjos subindo e descendo, né? Eu sempre pensei a vida inteira que quando a gente ora, ou seja, quando a gente deseja algo de Deus, os anjos vêm trazer o que precisamos e aí depois voltam para Deus. Mas é Jacó, na visão que Deus deu a ele, porque ele era um sonhador mesmo. E quem sonha está sempre vendo Deus nos seus sonhos, né? Ou seja, esse sonho é acreditar, é projetar, é desejar, é almejar dias melhores, é buscar dias melhores, é trabalhar para isso, é investir para conquistar dias melhores. E aí os anjos subiam e desciam. A escada ia até o céu, os anjos subiam e depois desciam. Na verdade, eles não desciam e subiam, subiam e desciam. Então você veja a ordem, ela parece contraditória, mas não. É a realidade, a verdade é essa aqui. Mas como assim? Isso pode explicar? É que Deus, quando viu Jacó fugindo, quando viu Jacó no deserto, quando viu Jacó sem o pai, sem a mãe, sem amigos, quando viu Jacó sem recursos, quando viu Jacó aflito, designou esses anjos, e mesmo que Jacó não soubessem, os anjos iam com ele no deserto, já estavam com ele. Quando Jacó pega uma pedra e se deita ali para dormir, para descansar, sem saber, ele estava sendo guardado, ele estava sendo protegido. Os anjos estavam ali. Então não tinha por que os anjos descerem no sonho de Jacó para depois subirem, porque já estavam com ele desde que ele saiu da casa dos pais. Desde que ele começou naquele deserto, os anjos já iam com ele. É certo que você que está num deserto, está vivendo uma fase difícil, os anjos já estão seguindo com você. Os anjos que guardam, que guardaram você até hoje, que protegem a sua vida, os anjos designados por Deus, mandados por Deus, já vão com você. É que você está tão aflito, tão preocupado, com tantos problemas, tão desesperado, que não percebe, que não consegue acreditar nisso.
Eu já passei por isso. E ainda passo às vezes. Mas eu, em algum momento da minha vida, no naufrágio, por exemplo, lá na África, eu pensava que Deus tinha me abandonado. Eu estava aflito, desesperado, com câimbras, com dores no corpo, os tubarões me rodeando. Eu chegava a pensar que Deus tinha me deixado ali. Eu falei, eu vou morrer, Deus me deixou aqui. Por quê? Porque na aflição, no desespero, na dificuldade, é natural que pensemos essas coisas negativas às vezes. Então, Jacó via anjos subindo e descendo. Essa era a ordem. Primeiro eles subiam. Porque esses anjos já estavam com ele, já estavam acompanhando Jacó. Aliás, ele só chegou até aquele ponto sem ter sido morto por uma besta fera, um salteador, alguém, ou numa emboscada do próprio irmão dele, porque Deus o havia protegido através desses anjos. Então, os anjos que subiam a escada eram os mesmos que vinham com Jacó desde a casa do pai, ou dos pais. Esses eram os anjos. E você está aí vivo, ainda que aflito, preocupado, desesperado, sei lá, perseguido, humilhado, talvez desenganado pela medicina, talvez com as portas fechadas, mas você está aí ainda de pé porque tem anjos juntos de você. Tem anjos cuidando de você, esperando você sonhar também. Esperando você ter uma visão de Deus. Mas como que eu vou ter essa visão? É acreditar. Porque o sonho de Jacó representa a crença, a confiança, representa a fé. Jacó tinha tanta esperança e tanta confiança que Deus fosse mudar a sua situação, embora estivesse ali sofrendo, apavorado, mas ele tinha essa esperança, essa força dentro dele. O que vai mudar a sua vida não é o fato de você gostar do Valdemiro, não. Ser amigo do Valdemiro ou da Francilé, não. Ter uma religião. O que vai mudar a sua vida é o fato de você crer. E aí você vai ver que os anjos do Senhor sempre estiveram com você, do seu lado. Mesmo você estando aflito, preocupado, os anjos sempre estiveram aí. Porque Jacó não sabia, ele vai confessar isso na frente. Mas os anjos de Deus estavam ali com ele. E no sonho dele, os anjos subiam e desciam. Subiam com oração, subiam com clamor, subiam com a esperança dele. E desciam com a resposta de Deus. Desciam com a solução. Coisa impressionante isso. Continuando, diz assim, versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, que eu estou falando agora. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha só. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e não sabia. Interessante que a aflição de Jacó, a preocupação
o sofrimento, a dor, a solidão, o desespero está saindo pela primeira vez da companhia dos pais, porque era jovem ainda, era muito jovem, estava saindo da companhia do pai, da mãe dele, e ameaçado de morte pelo irmão que ele amava. Então, tudo isso fez com que Jacó esquecesse que Deus sempre foi com ele, com a família dele. Talvez você esteja esquecido também disso. Por isso está sofrendo, por isso está aflito. Por isso está desesperado, preocupado, sem saber, sem rumo. De repente você é um pastor, até um missionário, um bispo, uma esposa de um pastor, um obreiro, um frequentador da igreja, ou católico, ou espírita, ou não tem religião, não interessa. Você é gente que Deus gosta, que Deus ama. Então você está preocupado e aí você, preocupado em demasia, não percebe que Deus está perto de você. Então Jacó disse, na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia, o versículo 16. Não sabia. Mas quando ele viu o anjo subindo e depois descendo, aí você percebeu, peraí, se eles estão subindo primeiro é porque eles estão saindo daqui, eles estão comigo. Né? Do contrário, eles desceriam primeiro. Eles estão subindo porque já vieram comigo de casa. Né? Eles subiam, iam buscar de Deus o favor, a bênção, depois traziam. Interessante que, aí diz assim, temendo Jacó disse, quão temível este lugar, é a casa de Deus e porta dos céus. Que coisa, hein? O sujeito mudou de uma hora para outra. Você vê, a pessoa que sonha, ela pode ter a vida dela mudada numa fração de segundo, sabia? Porque o sujeito estava ali aflito, ele não sabia que Deus estava com ele, estava preocupado, estava desesperado, não tinha nem um travesseiro para se apoiar, para dormir, sem proteção, sem comida. E de repente, o sonho dele, como ele era um sujeito que sonhava, o sonho dele mudou a história dele. Porque, olha o que ele fala, aquilo que era um deserto, aquilo que era um lugar perigoso, um lugar de solidão, um lugar que mata mesmo, porque o deserto maltrata, o deserto destrói, sufoca, assusta, amedronta. De repente se transformou em quê? Ele disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quer dizer, o sonhador, o que acredita, ele consegue transformar o deserto na porta dos céus. Que coisa extraordinária, né? Coisa tremenda isso, dá um livro, não é verdade? Olha só, o sujeito estava perdido, estava apavorado. De repente ele confessa que ali é casa de Deus, porta dos céus. Espera aí, deserto, lugar frio, de noite, quente demais de dia, sem pessoas para nos ouvirem, para interagirem conosco, sem apoio, virou porta dos céus, casa de Deus. Que coisa extraordinária, a fé faz isso. A fé, ela é capaz de mudar assim a vida das pessoas. Eu estou quase 40 anos vivendo a fé, eu sei disso. Eu sei disso. Alguns dias atrás, eu encontrei um homem que me deu carona quando eu tinha 15 anos de idade. Carregava uma trouxinha nas costas. Tinha algumas coisinhas lá, uma escova de dente que eu usava já há muito tempo. Estava dobrada para trás já também, que eu não tinha dinheiro para comprar. E só acho que uma cueca, um sabonete, uma toalha velha, rasgada e surrada já também, quase que transparente já. E uma muda de roupa do corpo. Então, eu andando, eu consegui essa carona, eu encontrei, vocês já viram as imagens, o senhor lá no Ceará. Eu nem conhecia o Ceará na época, mas ele estava em Minas, ele era caminhoneiro, novinho, tinha uns 25 anos ele, eu tinha 15. E eu encontrei, ele falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, não, mas eu te dei carona.
Aí ele falou a data, aí eu lembrei. Não foi só com ele que eu peguei carona, ele foi um dos que... Ele foi o que apareceu, né, daqueles que me deram carona. E ele, na época, servia os espíritos, era macumbeiro. E hoje é convertido, é membro dessa igreja. Então, eu sei que a fé pode transformar, tá? Hoje, boa parte do mundo me conhece. Às vezes eu viajo para países como São Tomé e Príncipe. Eu estive alguns meses atrás, nunca tinha ido lá. Não podia andar na rua, fui andar na rua, o povo fechou o tempo. Tanta gente me conhecendo, falei, meu Deus, aqui, do outro lado, uma ilha. Então você vê o que Deus faz, o que a fé é capaz de fazer. A fé faz isso. E o que vai mudar a sua vida não é a amizade com o presidente, com o governador, com o ministro, com o juiz, com o apóstolo, com o pastor, com o empresário. Não. É amizade com Deus, é sonhar com Deus. Jacó sonhou com Deus. O que vai mudar a sua história é sonhar com Deus. Isso vai mudar a sua história. E mudou mesmo. Então Jacó depois levantou bem cedinho, de madrugada, né? Tomou a pedra que havia posto, versículo 18, por travesseiro, e a erigiu por coluna, diz aqui, ó. E ele fez um voto. No versículo 20 diz assim, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Ele fez 3 pedidos, né? Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha essa coisa maravilhosa. Jacó, ele acordou de madrugada, né? E ele apresentou, fez um altar com aquela pedra, aquele travesseiro dele, que é a casa de Deus. E ele fez um voto. Ele pediu, quer dizer, pão para comer, roupa para vestir, o sustento, né? O mantimento e a proteção. Voltar em paz, ele falou, em segurança. E Deus deu a ele muito mais do que isso. Lá na frente, a palavra diz que o homem se tornou mais e mais rico, não é verdade? Mais e mais rico. Prosperou como poucos prosperaram. E você precisa tomar uma atitude na sua vida. Agir também a fé. E nós aguardamos você em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus. Não para transformar você num religioso ou para recrutar você para um exército do Valdemiro, de quem quer que seja, mas para abençoar a sua vida, tornar você um sonhador e conquistador. E uma das coisas mais importantes, uma das prioridades, né? Ou a prioridade dessas conquistas é a salvação, é a vida eterna, é a certeza da vida eterna, tá bom? Eu vou orar por você, mas se você gostou da mensagem, se você entendeu a mensagem, você pode me ajudar a manter esse programa, investindo na obra, adquirindo o carnezinho dos amigos de Deus, investindo todo mês uma oferta simbólica, e se tornando um dizimista fiel como fez Jacó. Jacó passou a dar 10% de tudo que Deus dava a ele. E você pode ver lá, ele se tornou mais e mais rico, riquíssimo, diz a palavra. Um sujeito que não tinha onde cair morto, não tinha uma cama, um lençol, um travesseiro, só porque sonhou com Deus, né? E nesse sonho, ele descobriu que os anjos já estão conosco. Aqui em volta de mim tem anjos, em volta de você tem anjos, à sua volta aí. É que você não vê, né? Mas como é que eu faço para ver? Tem essa fé, essa certeza. E você vai sentir a proteção deles, a segurança deles. Então, é isso.
Eu queria que você honrasse essa obra, esse ministério. Você vai investir nessa obra. Liga na central agora, peça o carnezinho. Eu queria chamar você para se tornar um dizimista. Levanta a sua mão direita, onde você estiver. Ou à esquerda, não importa. Mas faça um voto, se tornar dizimista, entregar para Deus 10% de tudo que Deus lhe der. E você vai prosperar abundantemente. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E pedimos, Pai, abençoa poderosamente o Teu povo. Abrindo portas, derramando as bênçãos sem medidas, fazendo maravilhas. Faz o Teu nome ser glorificado, bendito e exaltado. Meu Deus, faz mudanças, coisas grandiosas, Pai, para que verdadeiramente essa criatura possa Te glorificar saindo desse deserto, dessa aflição, deste opróbrio, dessa vergonha, dessa humilhação. Prospera a vida dela, cura o corpo dela, a alma dela, restaura o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. E abençoa esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Voltamos a qualquer momento em nome de Jesus.